Boa noite, mais uma vez com você, o nosso programa Agromundo. Hoje recebendo o secretário de Agricultura e Pesca. Posso lhe chamar de doutor? Bruno Costa, né? Obrigado. Muito prazer ele ter aqui, Obrigado. secretário. Eu espero que a gente possa, com essa nossa conversa de hoje, explanar, esclarecer o que tem acontecido nessa área, né, dentro da nossa região de Santarém, das nossas comunidades vizinhas que fornecem o alimento para a gente. Muito prazer, seja bem-vindo. Obrigado, Vanice. Obrigado a todos nossos amigos da Web TV Nossa Voz. Uma satisfação estar participando do programa Agromundo. Estamos aqui apresentando a nossa Prefeitura Municipal de Santarém, a nossa pasta a qual estamos à frente, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Muito obrigada pela sua presença. Então, em uma conversa anterior que nós tivemos via telefone, o senhor me falou sobre a Operação Verão. Explique para a gente mais um pouco como é essa Operação Verão. Só para avisar o São Pedro, eu acho que ele soltou as águas um pouco mais cedo, né? O verão já está indo embora. O que o senhor acha? Será que essa Operação Verão vai dar rock, vai dar continuidade? Então, Vanice, a Operação Verão dentro do nosso município, que é o carro-chefe da Secretaria, considerando as particularidades que nós temos. Município grande, com uma problemática de ramais que se arrastam por anos e anos, que precisam ser recuperados anualmente. Santarém é grande na quantidade de comunidades, nós possuímos 385 comunidades. É bem verdade que nem todas necessitam de recuperação de ramais, mas a grande maioria sim. E temos um curto período, né? Como você mesmo disse, São Pedro, muitas das vezes, ele não está de um certo bom humor, né? E acaba antecipando o período das águas, das chuvas. Muitas das vezes não conseguimos trabalhar os 6 meses. A exemplo de 2021, nós estamos tendo muitos problemas. 2020, né? Você quer dizer? De 2021 já de agora, né? Porque já está chovendo de forma antecipada, que inclusive acaba por atrapalhar o andamento dos trabalhos, porque se para ali uma semana. Mas nós estamos firmes, estamos com frentes de trabalho hoje na região do Lago Grande, estamos com uma aqui na região da Curoúna, trabalhando hoje pontualmente, entrando na comunidade do Jacami, né, para se trabalhar algumas outras comunidades, mas os desafios são grandes, principalmente por se tratar da recuperação de ramais. Ela não tem este subsídio de repasse efetivo e certo do governo federal. Sempre foi assim, de não se passar, não ter esse repasse de forma carimbada, né, como nós temos para a saúde e para a educação. Então, a alocação de equipamentos decorrem do Tesouro Municipal, né, da arrecadação própria. E aí são essas limitações que muitas das vezes atrapalham, né, de chegarmos de forma efetiva e com uma melhor qualidade em todas as comunidades. Nós temos quase que 80% dessas áreas, né, no nosso município, elas estão dentro de áreas pertencentes ao INCRA, né, que são os assentamentos, os PAIs. E nós temos uma certa limitação, respeitando essa diminuição orçamentária no Instituto, mas nós estamos praticamente 5 anos, né, trabalhando isso de forma isolada, né, o município, inclusive nessas áreas de assentamento, sem deixar de atender o nosso agricultor, né, preocupado com o escoamento, o direito de ir e vir. Então, as frentes de trabalho elas estão acontecendo, né, nós trabalhamos nesses 4 anos, quase 5, 1.700, quase 1.800 quilômetros de ramais recuperados no nosso município. Então, podemos considerar que foram um trabalho em que conseguimos, de fato, atender as nossas comunidades, os nossos produtores rurais do nosso município, né? Então, a gente pode dizer que a manutenção e a abertura das vicinais, ela se dá quando o município tem arrecadação própria, né, com a arrecadação do município. Então, a gente espera que o município arrecade o suficiente para que a gente possa manter e abrir mais Exatamente. vicinais. E existe a possibilidade da parceria com o poder privado, por exemplo, para essa manutenção? Sim, sim, sem dúvida. Inclusive, em algumas situações, eu costumo dizer que nós estamos abertos a todo e qualquer tipo de parceria, né? Essa é a orientação do nosso prefeito Nélio, no sentido de fato, as coisas acontecerem e executar respeitando as nossas limitações. Então, nós sempre estamos no diálogo, sempre há um parceiros dentro da própria comunidade que às vezes tem um equipamento. Muitas das vezes as comunidades elas adentram
com a parceria no fornecimento de material laterítico, que é a pissarra. Né? Muitas das vezes eles têm o equipamento e a gente dialoga e acaba por fazer uma parceria que faça com que as coisas de fato possam acontecer. Então as parcerias elas acontecem, né? Elas acontecem, elas são precisam acontecer nos dias atuais que a gente tem vivenciado, né? Pelas dificuldades, e as coisas têm acontecido, né? Nós temos o privilégio de dizer que nós não tivemos comunidades isoladas, né? Ao ponto de que não pudessem ou cessar, escoar a produção, ou cessar esse direito de ir e vir. Nós sempre tivemos essa preocupação de fazer um diálogo, é essa orientação que nós temos, de receber as lideranças, de ir até o problema, né, de poder ouvir, porque sabemos que só quem está lá de fato sabe a problemática que vive. Então, em receber essas lideranças e procurar uma solução. Um exemplo, hoje durante o dia eu recebi já algumas situações lá da região de Tuqui. E agora? Como fazer? Né, se nós estamos trabalhando com uma frente em uma região que aqui é a região do Santa Rosa. Mas lá tem uma problemática em decorrência das chuvas, a qual não esperávamos, que está causando problema nas ladeiras. Como fazer? Então nós temos que procurar caminhos, né? Ou seja, se eu não posso tirar a frente completa de trabalho que está aqui em determinada região, a gente procura uma solução. E esse é o diálogo que eu digo que ele precisa acontecer, né? De tratar junto com as comunidades e dizer, olha, nós não temos condições de tirar a frente completa. Nós podemos encaminhar uma pá carregadeira em cima de uma caçamba e amenizar e resolver o problema da serra até nós chegarmos de fato com os equipamentos. Então é esse tipo de diálogo que de fato precisa acontecer e tem acontecido durante 5 anos e nós estamos tendo êxito nesse diálogo com a comunidade. Né? E tem também uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Mobilidade, como que funciona essa parceria? Existe uma parceria entre as secretarias? Sim, exatamente. Nós sempre tivemos um bom relacionamento com todas as secretarias do governo. Eu acho que não pode, dentro de um governo, serem secretarias independentes, precisam trabalhar de forma harmônica, né, para que as coisas possam acontecer. E se tratando na zona rural, é interessante que a exemplo da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, né, secretário Paulo Jesus, apesar de estar muito linkado na área urbana do município, mas o secretário Paulo, junto com a sua secretaria e a equipe, eles têm contribuído na sinalização dentro das comunidades, ou seja, por se tratar de vicinais, temos poeiras, né, temos poeira, então muitas das vezes o secretário Paulo tem nos atendido com a sua equipe, inclusive de engenheiros e com as placas de sinalização, dentro das comunidades após fazermos os ramais. O secretário Daniel também é um parceiro, né? Por se tratar e ser uma secretaria afim, ou seja, ele trabalha a infraestrutura urbana e nós trabalhamos a infraestrutura rural. Então, vez ou outra, um está socorrendo o outro, né? Seja na questão de equipamentos, mas eu digo, num contexto geral, todas as secretarias, coordenadorias, né? Todos nós precisamos um do outro e o sucesso do governo ele precisa, de fato, todas as secretarias e coordenadorias estarem trabalhando de forma harmônica e poder estar ajudando o colega. Ficamos felizes de saber dessa parceria que existe entre as secretarias, ainda bem, né, que tem pessoas responsáveis e capacitadas, né, que têm ajudado aí os nossos, tanto a nossa mobilidade urbana e rural, quanto as pessoas que sobrevivem disso, né? E aproveitando o assunto, o senhor já falou quais seriam essas comunidades que estão, né, recebendo aí a manutenção dos ramais. São Pedro vai dar um tempinho daqui a pouco, com fé em Deus, né? Esperemos. Vai esperar um pouco essa chuva para derrubar ela lá para dezembro, janeiro. Se for janeiro, até melhor. Viu, né? Aí termina as ruas. Por favor, São Pedro, vamos começar a orar, fazer a música de contra-chuva. Agora vai ter que ser o contrário. E essa semana eu passei nas feiras, né? Eu particularmente gosto muito de feiras. Desde pequena eu sempre tive o costume de ir comprar nas feiras. Eu gosto daquele clima, daquela muvuca da feira, né? E aqui em Santarém as feiras de Santarém são muito boas, as pessoas são muito atenciosas, os feirantes são, apesar daquela vida difícil de feirante, de vir de madrugada, são muito atenciosos, alegres e animados. E eu fui essa semana nas feiras do Mercadão, na feira do Aeroporto Velho, né, que é a feira do produtor rural. Do Aeroporto Velho, Feira do Aeroporto, conhecida como Feira do Aeroporto, né, e da Coab. Perfeito. As duas feiras, as duas primeiras, a primeira, a gente até tinha falado sobre isso, que ela passou por uma reforma, né, lá no Mercadão. O senhor
o senhor disse que, na verdade, esse é mais um assunto para o pessoal da Infraestrutura, né? sim. Mas a gente pode passar rápido. Quando eu cheguei, eu fiquei até feliz de ver que tinha passado por essa reforma, fiz alguns vídeos e tal. O senhor pode falar um pouquinho de como foi essa reforma? Sim, só para, permita-me mostrar a secretaria, né, quais são os departamentos que nós temos. Hoje nós temos a infraestrutura rural, né, que é o grande desafio, porque nós temos não só o período de inverno, mas também, não só o período de verão, mas também nós temos o de inverno que, com os nossos equipamentos, né, e essa é uma estratégia, nós ficamos com os nossos equipamentos que são próprios. Quando eu falo que os 6 meses que nós temos para trabalhar, né, são as locações que nós fazemos, né, através de processo licitatório para se trabalhar o verão. Mas chega no inverno, não faz sentido o poder público nós estarmos gastando com locação de máquinas, né, que acaba sendo já escasso. Manutenção de equipe de equipe, fora, né? exatamente, toda uma manutenção para que trabalhe 2 dias e 2 fique parado decorrência da chuva. Então é uma estratégia que a gente tenta otimizar, né? O prefeito Nélio, junto ao Tesouro, tem sempre nos atendido nas nossas pautas e demandas e orçamentos para trabalhar a recuperação de ramais, e aí a gente acaba se guardando totalmente para o verão. Então nós temos a infraestrutura rural, nós temos também um departamento, uma divisão muito importante, que é o Serviço de Inspeção Municipal, né, do nosso município, que deu assim, um salto no número de estabelecimentos que estão registrados. Nós temos também o CIPROF, que é a Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar, é quem trabalha assistência técnica, mecanização, junto aos nossos produtores rurais. Nós temos também os mercados e as feiras, que são departamentos nossos. Nós temos o Parque da Cidade, também, que é a administração da CEMAP. Nós temos a equipe de arborização do nosso município, né, que realizam as podas, as roçagens, junto com a Secretaria Municipal de Urbanismo. Mas, se tratando de feira, que é um departamento do qual a gente sempre foi muito, muito cobrado, além da administração dos mercados, nós temos as feiras do nosso município. É importante e interessante, nós também ficamos muito felizes, né, de quando teve essa articulação política do prefeito Nélio para o repasse de recursos da recuperação do Mercadão ao entorno, né, para aquelas senhoras, aqueles senhores que vendem almoço ali no entorno. Então, pelo projeto, vai ficar algo muito bonito, dará outra cara, né, para a entrada do nosso Mercadão 2000. Essa obra foi licitada pelo secretário Daniel, pela Seminfra, né, e estamos acompanhando neste diálogo, inclusive, junto às pessoas que serão contempladas. Nós estamos fazendo um remanejamento em comum acordo com o secretário Daniel, de que fiquem provisórios ali na Tapajós. Então, quem passar na frente vai ver que bancas estão sendo colocadas, né? É só um remanejamento provisório. A gente sabe que não fica agradável, nem vai ficar ali, nem a gente vai permitir, mas não tinha outro local, né, para colocá-los enquanto a obra acontece, previsão de 60 dias, né? Podendo esticar um pouquinho mais. Que é a fonte de renda dessas pessoas. Exatamente, né? não pode parar, né? Porque senão eles vão ter prejuízo. Na parte interna, Vinícius, do Mercadão 2000, né, nós temos a área que é cedida para a Prusan, né? Aquele do galpão. É importante ter esse conhecimento de que aquela área foi feita uma cessão para a Associação dos Produtores Rurais de Santarém, né? Hoje o Ibelter, que acaba englobando, que ela é antiga. Então, aquele galpão é de administração da Prusan, né? Pertence ao município, mas nós estamos com o termo de cessão daquele espaço. Entendi. Tá? A administração da CEMAP, é claro que ela é do complexo como um todo, e já tem interesse do próprio prefeito da gente estar trabalhando a recuperação interna e superior do mercado, já que toda a externa será feita nessa emenda parlamentar agora, neste momento. Então nós já temos projetos, temos dialogado, mas é muito importante ter o entendimento de que nós precisamos ter essa articulação política para se conseguir também as emendas, os convênios para as coisas acontecerem. Né? Nem sempre com o Tesouro, né, é possível você fazer tudo e a todo momento. Né? Tem essa limitação. Basicamente, o Tesouro ele se resume na arrecadação, na sua maior parte, do IPTU. Né? E aí a gente tem uma deficiência do pagamento de IPTU. Então, tudo isso influencia, mas o prefeito tem feito as articulações e esperamos que tão logo
consigamos algum convênio ou alguma emenda parlamentar para se trabalhar o Mercadão 2000, a parte interna, que merece, né? O Mercadão 2000 Sim, que inclusive é um ponto complexo. turístico, né? Exatamente, né? Muito Ali, bonito da muita nossa gente, cidade. assim, Vinícius, não só o Mercadão, mas todos os nossos mercados, uns ainda estão em condições de não se fazer reforma agora, mas a gente sabe que a grande maioria precisa se Que fazer, existe uma uma necessidade, necessidade né? de se fazer. Inclusive, eu vou pedir para o nosso técnico aí, Taici, por favor, o Mago, que coloque para a gente as imagens que a gente fez lá na feira da Coab. Quando eu passei lá, tinha até algumas pessoas, alguns feirantes que estavam fazendo uma pequena reforma por conta própria, né? A gente sabe que também é a fonte de renda deles, que é uma feira muito boa também, muito cheia de... É uma diversidade, né? Tem uma grande diversidade de produtos lá na Feira da Coab. Eu, inclusive, gosto muito de lá, particularmente, gosto de tomar água de coco ali. Apesar das vias ali ao redor não estarem ainda preparadas, né, para receber um grande público, mas as pessoas, pelo que eu vi, gostam bastante de ir até lá nessa feira. Existe algum projeto, o senhor acabou de falar, né, já explicou, já respondeu meio que essa pergunta, né, mas existe algum projeto futuro para essa Feira da Coab? Certo, a Feira da Coab é algo que nos chamou a atenção desde o início, né, desde 2017, e temos uma cobrança permanente do prefeito Nélio, né, para resolver o problema, né? Assim que o prefeito trata, junto ao secretário, né, de forma a cobrar, porque sabemos que é um benefício coletivo, né, para toda a sociedade. E a Feira da Coab, inclusive, assim, te parabenizar, né, por ser uma assídua frequentadora de feiras de mercado, né, pelo que nós estamos observando. Realmente são locais, né, em que a gente encontra as pessoas, conversa, dialoga, ouve também, né, nós como pessoas públicas, onde nós ouvimos também as reclamações e isso faz parte dentro do processo. Eu falei agora há pouco especificamente do Mercadão, mas a Feira da Coab, nós estamos numa tratativa porque há algo documental a se resolver. Porque o que acontece? A Feira da Coab, ela está dentro de um espaço pertencente à própria Coab, né? Que foi em 2016, ao final de 2016, nós tivemos um termo de concessão da Coab, né? Naquela época, o Centro Regional de Governo fez essa intermediação junto à Coab para que pudesse passar a Prusan, certo? E o município, assim, o prefeito ele já tinha feito articulação junto a Belém, era um recurso que viria via governo do estado, né? Já tinha interesse de deputados federais em estar repassando o recurso para a prefeitura para executar a obra, né, de cobertura ali do espaço, né, que sabemos que são aquelas tendas ali e é um local insalubre, né, para todos que ali frequentam. Temos Principalmente para quem trabalha com alimento, né? Principalmente, né, porque é insalubre, né, principalmente quando chove em período invernoso, a gente tem conhecimento. E o que acontece, Vinícius? Um dos critérios para que nós, de fato, possamos receber esse repasse de recursos é que a área ela esteja na titularidade do município, né? Assim é de escolas, né? Assim é de microsistemas, quando a gente executa os microsistemas, a comunidade tem que fazer o termo de doação. E aí nós esbarramos que ela está na Coab. Nessa burocracia. Nessa burocracia. A partir daí nós começamos o diálogo junto a Belém, né? Junto com a Procuradoria Jurídica do município, junto com o nosso procurador da SEMAP, a fim de tentar viabilizar o repasse desta área para o município, né? Mesmo que fosse de forma temporal, né? Que tivéssemos um tempo para isso. E nós não obtivemos êxito, porque teríamos que ter a desistência, já que existe um termo de concessão vigente, da própria Prusan, né, no termo. Então, não foi possível, não avançou, e nós comunicamos isso na Coab, né, e estamos trabalhando isso para conseguir, de fato, né, implementar alguma coisa ali na Coab. É interessante frisar que o entorno também, o prefeito Nélio já autorizou o secretário Daniel, já está constando nos projetos, a pavimentação do entorno da Feira da Coab. Então, isso é algo que vai acontecer tão logo, porque o secretário Daniel já tem a autorização do nosso prefeito. Então, vamos aproveitar que nós fizemos essa imagem essa semana e vamos mostrar aí nosso vídeo. Gente, esse vídeo aqui, daqui a pouco a gente vai voltar com ele
com tudo refeito, bonitinho, cobertura, vamos orar, jogar aí para, né, esperar que essa burocracia seja resolvida o quanto antes, para que essas pessoas, né, trabalhadores, agricultores rurais, pessoas que ali tiram o seu sustento, né, dessa feira, que é ótimo, que inclusive eu recomendo, porque é uma feira que tem bastante diversidade, produtos de primeira qualidade, inclusive, que eles ganhem aí, né, seu espaço digno para o trabalho. Não que ela não seja, mas que pode melhorar. Perfeito. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar para o senhor até falou um pouco sobre isso antes, numa pergunta anterior, sobre o apoio, como é que funciona a assistência aos agricultores familiares, tem um projeto, como é esse projeto? Certo, nós temos uma coordenadoria de incentivo à produção familiar, né, na pessoa da nossa coordenadora Silvia Elis Silvia, né, junto com o corpo técnico, né, que nós temos hoje, né? A gente sabemos que temos processos seletivos e concursos a serem realizados para, de fato, você reforçar a equipe e conseguirmos dar um atendimento maior às nossas comunidades. Hoje o carro-chefe nosso é a mecanização diária, né, de forma um pouco tímida e procurando atender principalmente o pequeno produtor. Hoje a nossa maior deficiência são as aberturas diárias. Então imaginemos aqui que nós temos tratores de esteira para serem contratados, ou para fazer pissarra na infraestrutura, né, ou para abrir alguns ramais. Porém, a Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar, o Ciprof, ele precisa de uma esteira, porque nós temos ainda muitas áreas que são fechadas no nosso município, né? Sabemos que temos que otimizar isso, temos que mecanizar o pequeno mesmo, né? Já passamos o tempo, né, de produtor estar com teçado, com a foice. Então, nós temos essa limitação, principalmente nas regiões do Lago Grande, Arapixuna, que são áreas fechadas que precisam do trator de esteira. E nós esperamos, hoje nós tivemos, nesses últimos meses, com toda essa situação de pandemia, equipamentos subindo de preço e tudo muito difícil, né? Trator de esteira que nós conseguíamos comprar 500 mil, hoje ele está custando 1.100.000, né? Patrol, né, que nós tínhamos um preço de 450, 550 mil, dependendo, hoje 1.200.000. Então, nós temos essa limitação, porém o setor ele tem avançado no diálogo com as nossas associações e procurando atender mecanização, né? Conseguimos atender nesses 4 anos aí quase que 300 hectares de mecanização, né? Nos mais diversos comunidades das nossas regiões, do nosso município. Nós firmamos agora, através do Ciprof, um convênio, né, com o INCRA, um termo de cooperação, na verdade, né, para liberação de crédito fomento. Já tivemos algumas comunidades aqui do Eixo Forte que foram contempladas, né, e esse trabalho continua a acontecer, inclusive a esticar para outras regiões. Então, são trabalhos do setor de agricultura familiar que nós estamos fazendo. Que bom, fico feliz. E mais uma vez, a gente também, eu gosto muito de abordar de falar, né, bater nessa tecla, que o poder privado também pode contribuir nesse sentido, também pode chegar na prefeitura e aí ceder, não sei, doar. Enfim, a gente sabe que tem grandes produtores na nossa região e também tem pequenos produtores. Perfeito. Os dois são importantes e os dois eles se complementam, né? Perfeito. A gente pode continuar solicitando que o poder privado vá até a prefeitura, que se disponibilize, né? Parece que todo mundo está saindo de crises, né? Parece não, certamente está todo mundo saindo dessa crise, se reinventando por conta da pandemia, se reestruturando, tivemos uma crise agora nos últimos meses, né? Acho que nos últimos 3 meses, dessa doença de RAF, né? Como é que, já que o senhor também trata do pescado, né? Como é que essa crise está sendo contornada, quais são as estratégias que vocês estão fazendo? Eu ouvi o senhor falar que existe um rastreamento do pescado. O senhor pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Certo, Vinícius. Como você mesmo disse, as pessoas estão se recuperando da crise, né, da pandemia, e logo adentramos em outra. Porém, o que mais nos deixou preocupados e tristes, inclusive, foi de ouvir relatos de pessoas em dizer que nem a pandemia afetou tanto como a problemática que nós tivemos agora, né, da síndrome de RAF, da doença da urina preta, né? Então, foi um problema que surgiu muito rápido, né? Infelizmente, com a disseminação das fake news, né? Foi
Esse daí foi o nosso maior tormento, né, que foi muito rápido como se alastrou, e é natural que a população tenha ficado em pânico, né, com tanta informação que tenha saído. Nós tivemos apoio da imprensa, né, da imprensa séria, né, como vocês, em que nos ajudaram bastante a divulgar assim, de fato o que estava acontecendo. Nós prontamente logo marcamos audiências na secretaria, em outras instituições e outros órgãos, para ter uma frente de enfrentamento. Uma das primeiras reuniões aconteceram na CEMAP, chamamos algumas instituições de lá. Nós tivemos logo a decisão imediata, né, de comunicar e sugerir ao nosso prefeito que ele pudesse decretar, né, a não vinda do pescado no estado do Amazonas, já que o foco, a problemática até então, tudo muito novo, estava naquele estado. E reunimos na sexta, propomos ao prefeito, prontamente a Procuradoria-Geral do município juridicamente entrou em campo, e no final da sexta-feira nós tivemos o decreto, que era para tentar amenizar perante a sociedade e dizer, olha, nós não temos problema no pescado da nossa região, nosso pescado até então é sadio, nada foi confirmado. E esse decreto foi uma forma de dar uma segurança maior à população. Então logo nós entramos em contato com a DEPARÁ, Agência de Defesa Agropecuária do Estado, para nos ajudar no trânsito, no fechamento do trânsito desse pescado, principalmente das 3 espécies, tambaqui, pirapitinga e pacu, que até então acho que eram acometidas. E aí nós continuamos em reuniões sucessivas, né, procurando caminhos, fizemos algumas audiências com os pescadores, no sentido de ouvi-los e sugestões, mas nada poderíamos fazer, né, se não fosse tentar derrubar as informações, as fake news que estavam acontecendo, né? E prontamente as coisas foram avançando, as pessoas estão voltando a consumir o pescado de forma tímida, mas estão voltando, né, a consumir. Nós temos exames laboratoriais de suspeitos, né, de pessoas que tiveram suspeitas que estão fora do estado, inclusive, né, estão em Santa Catarina para resultado. Constantemente nós estamos falando com a diretora da CESP aqui, é um exame demorado, e a gente tem a convicção de que só a partir do resultado do exame, né, que a população terá uma segurança maior. Mas o prejuízo já está causado e nós temos assim toda a fala nossa, aproveitando a grande audiência da TV Web Nossa Voz aqui, né, para fazer esse apelo para a população, né, não deixe de consumir o nosso pescado. Nosso pescado é sadio. Nós temos o pescado de piscicultura, oriundo de piscicultura. Nós temos outras espécies de pescados capturados do rio. Se quiser deixar de evitar as 3 espécies, né? Se quiser, porém nós não temos nada comprovado. E as pessoas até dizem, né, os próprios ribeirinhos falam, rapaz, se tivesse mesmo de fato, quantas pessoas já não estariam doentes, né, nessa beira de... Mas é uma situação também que nós, enquanto poder público, enquanto pessoa pública, a gente não pode descartar enquanto não tem o exame laboratorial. Mas que a gente faz esse apelo para a população, né? Porque é o que movimenta parte da economia. Nós temos o costume de comer o pescado e foi uma cadeia que deu pena da gente ouvir de empresários, de frigoríficos, né, tendo que dispensar trabalhadores porque não tinha nenhuma saída. Com relação ao monitoramento, é algo importante que foi fruto das primeiras reuniões. Foi criado um grupo de trabalho com diversos parceiros e o GT teve uma ideia de nos apresentar para que façamos o monitoramento do pescado. Não só considerando a doença de RAF atual, né, mas possíveis problemas, ninguém sabe, né, que possam acontecer lá na frente. Ou seja, qual a quantidade de pescado que entra, que consome, quais espécies santarinas? Nós não temos isso hoje. Ninguém tem. Né? Nós temos números do IBGE que são muito superficiais. Então nós não temos dados de fato concretos. Então a ideia do monitoramento é algo simples, mas que terá uma grandiosidade na sua ação, tendo em vista que nós pegaremos as informações diariamente nos mercados e feiras, né, de quantidade que entra e de onde entra, para que num problema futuro consigamos nós e as autoridades de saúde monitorar isso, as autoridades sanitárias. Um exemplo prático. O Beto consome um pescado
comprou da Vanice, que é vendedora do Mercadão 2000. E ele teve um problema de saúde e está atribuindo ao pescado isso, né? Mas tu compraste aonde? No box da Vanice, Mercadão 2000. Tu compraste de quem? Do Bruno, que é pescador da região do Ituqui. Então vamos na região do Ituqui, né? E você vai de forma isolada, você não precisa fechar toda a cadeia do pescado, né? Você não precisa fazer o que aconteceu, o que está acontecendo ainda, na verdade. Esse é o primeiro passo do monitoramento. O segundo são as políticas públicas. Algo que aconteceu agora, precisaria dar o apoio aos pescadores, a quem depende do pescado, né? E aí você não tem dados concretos para chegar em Brasília, para chegar em Belém, né? Para apresentar para um deputado federal, para apresentar para o Ministério, dados concretos, ou seja, políticas públicas. Então, o monitoramento em si não é só para a questão sanitária, mas também para a questão de recursos. O segundo passo do monitoramento é, num futuro tão próximo, é você poder emitir um certificado de segurança ao comprador. Ou seja, ele vai ter um bloco de informações de onde ele comprou o pescado, né, qual espécie é, e ele está vendendo para o fulano, e ele dá um certificado de qualidade. Porque nós temos dito para todos que precisamos resgatar a confiança do nosso cidadão, do nosso munícipe, né? Nosso pescador. O interessante de tudo isso é a mudança em que todos estão querendo fazer, né? Eles cobram do poder público a melhoria dos mercados, e a gente está ouvindo, nós estamos para ouvir, para ser cobrados, mas eles estão com a ideia de mudar, inclusive, algumas atitudes dentro do mercado, né? Com relação a vestimento, com relação à refrigeração do pescado, né? Nós precisamos evoluir, e eu acho que esse é o momento, né? Então, esse diálogo está sendo muito positivo, né? Tem avançado junto às associações, às colônias de pescadores, aos empresários, de que nós precisamos aproveitar o momento e ter algumas mudanças históricas até para a gente se antecipar a alguns problemas, né? Então, a cadeia, mais ou menos, o monitoramento, basicamente é isso, né? São situações que nós estamos vivenciando, que está sendo dolorido para todo mundo, nós enquanto poder público, para as instituições, né? Para o pescador, para o vendedor de peixe, para aquela pessoa que assa o peixe, todos foram afetados, né? Então, nós não podemos permitir que essa crise ela possa esticar muito, né? E temos que aproveitar esse momento de mudança. Teremos isopores novos? Teremos, né? O consumidor que ele vai ao mercado e observa algo diferente, né? Higiênico, tendo em vista que a síndrome da DIRAF está associada à toxina, ao armazenamento, muito se diz, mas nada se sabe, né? Então, se nós podemos mudar, né, alguns métodos, né, nossos que são históricos, a gente pode começar a mudar. Inclusive, eu acho que essa refrigeração ela não vai demorar muito a acontecer, porque nós temos a positiva deles e nós vamos dar mais qualidade ao consumidor, né? Porque, para quem lembra da carne, era um problema há 10 anos atrás, né? Carne que não tivesse pendurada fora da câmara fria, não era carne boa. Hoje, depois de toda uma problemática, de uma ação civil pública, hoje eu, você, todos nós já não conseguimos mais comprar carne que não seja refrigerada. Então, eu acho que é o momento, não vai mudar a qualidade do pescado, pelo contrário, vai melhorar. E são coisas que têm avançado, né, junto com o grupo de trabalho, mas hoje não tem o que se fazer perante, a não ser essas discussões que estão ocorrendo com o GT sobre o monitoramento do pescado, bem como derrubar as notícias falsas, né? Para que o nosso consumidor ele volte de fato a consumir de forma mais incisiva o nosso pescado, que é bom. Né? São realmente notícias muito boas que nós acabamos de, aqui em primeira mão, eu espero, com o secretário Bruno. Eu fico feliz de saber que eu já posso comer tranquila o peixe, né? Eu passei um mês fora de Santarém e eu tô com muita saudade de comer peixe com açaí. Não tem isso aí? Sim, sim. Peixe com açaí? Gente, a dieta tá indo por água abaixo aqui com essa notícia. Uma pergunta, última perguntinha, mas só para a gente confirmar. Existe peixe que vem para Santarém, que vem para o nosso estado, de outro estado, do Mato Grosso, né? Rondônia também. De Rondônia também. Rondônia e Mato Grosso são os dois principais. Esse peixe, ele também está livre de qualquer suspeita, a gente também não tem
Não tem comprovação de que tem alguma síndrome por lá nessa região. O que acontece? É aquilo que eu falo, a gente tem que ter muita prudência, né? Quando a gente fala assim, ó, pode consumir o pescado, hoje a gente pode dizer que sim. Por quê? Porque o tambaqui, eu mesmo, né? Nós já fomos com o prefeito e alguns vereadores na Feira do Pescado, né? Comer, segundo eles, depois disso, até passou uma certa confiabilidade e o movimento melhorou, né? Então, assim, nós temos resultados de exames laboratoriais, né? Que estão fora, não podem ser descartados, Sim. tá? Não podem ser descartados porque são suspeitas parecidas até os sintomas com outras doenças. Então, ninguém pode descartar. Esse é o primeiro passo. Até então, nós não temos como dizer nós não temos de dizer que o nosso tambaqui, o pacu e a pirapitinga, eles sejam cometidos com a doença de Haft. Não temos exames, certo? Segundo passo. Então, ou seja, continua-se a consumir normalmente, tá? Mas para aqueles que não querem consumir o tambaqui, pirapitinga e o pacu, né, que são as espécies que foram elencadas pelos pesquisadores, né, como possível, em outros estados, né, onde acontecer, mas nós temos toda uma gama de outras espécies que podem ser consumidas. Pescado de viveiro, né? Até então os estudos e todos falam que ele não é acometido, né? Nós temos piscicultura no nosso município, nós temos uma cooperativa, né? Parte dos peixes do pescado que é vendido nos mercados, inclusive, ele é oriundo da piscicultura do nosso município. Mas também nós temos entrada de pescado de Rondônia e também do Mato Grosso. Até então são a grande maioria, se não quase que na sua totalidade, são oriundos de piscicultura, que temos as informações de que não são acometidos. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de espécies no nosso município circulando, né, de espécies que não podem ser acometidas. Tanto capturadas do rio pelo nosso pescador e vendido nas feiras, como também pelas pessoas que trazem o pescado de outras regiões. Então, é algo que nós esperamos que tão logo possa sair o resultado do exame laboratorial. As pessoas têm voltado de forma tímida, mas ainda as pessoas têm sentido bastante, né, essa problemática e esperamos que ela possa se resolver logo da melhor maneira possível, né, e que continuemos a comer peixe. Eu continuo, você está retornando e disse que vai para as peixadas, né? Então é isso. Vou para as peixadas. Aqui a gente não vai na noitada, a gente vai para a peixada. Fico muito feliz com essa notícia. Que bom que nós podemos, né, voltar a ter confiança aí no nosso pescado. Fico triste de saber que algumas fake news, né, acabaram tirando aí o emprego de algumas pessoas. Por favor, cuidem melhor dessa, né, quando for divulgar alguma notícia, tenham certeza de que é uma notícia verdadeira, confirmem aí com os sites de monitoramento, né, das fake news, ou então chegue até o nosso secretário, vá até a secretaria e pergunte, então, quais são as políticas, o que está acontecendo. Aqui, né, também estamos abertos a sugestões, a perguntas, se vocês quiserem, na nossa página da TV Web Nossa Voz, estamos aqui à disposição, podemos repassar para o secretário. Ficamos felizes também de saber que os pescadores, né, os feirantes estão abertos a mudanças, que eles compreendem a necessidade disso, uma inovação, né, na mentalidade das pessoas. Sim, eu acredito que, como a areia na concha, a gente sempre vai tirar uma coisa positiva de algo que poderia ter sido negativo de tudo, né? Então aí a gente viu a necessidade desse monitoramento, fiquei muito feliz com isso também. Obrigado. É muito importante para a nossa região, no sul e sudeste, eles já fazem isso, né? Ali na região litorânea, e a gente aqui vive do peixe, né? A gente vive as margens dos rios. Perfeito. Fico feliz com isso também. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa hoje. Por favor, deixe suas sugestões, comentários. Se precisar, se tiver, né, alguma outra dúvida que a gente não perguntou aqui, envie para a gente lá nos comentários. A gente vai ainda estar em contato com o secretário e podemos continuar esse nosso programa online também aí nas redes. Muito obrigada, secretário. Um bom dia, boa semana para a gente. São Pedro, por favor, dê um tempo aí na chuva. E vamos que vamos, açaí com peixe assado agora, gente.